Boa noite, que bom, uma alegria a gente estar aqui hoje. Obrigada por vocês também estarem com a gente, prestigiando, aprendendo um pouquinho, que a gente aprende bastante junto, né, Novaes? É isso aí. Estou bem feliz, né? É assim, espero que vocês possam aproveitar cada momento aí e a gente vai passar para vocês um pouquinho o que a gente estudou, o que a gente traz para as crianças na pedagogia e espero que vocês gostem, tá bom? Isso aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a audição, né, principalmente ali desde o período fetal até o bebê, em torno de 1 ano e meio. E sobre os estímulos auditivos também, né? De como eles são importantes e de como a gente pode auxiliar nesse processo todo. Bom, então a gente, como eu falei, a gente achou interessante começar falando um pouquinho da audição, até desde o período fetal, né? Porque são coisas que às vezes a gente escuta falar, a gente ouve, mas a gente também não conhece tanto. Então a gente achou interessante conhecer um pouquinho desse ambiente que o bebê está ali, né, intrauterino, e de como acontece esse processo da audição já desde desse período intrauterino, né? Bom, então, antes da 21ª semana gestacional, o bebê ainda não tem um aparelho, né, auditivo completo desenvolvido. Ele vai perceber as vibrações sonoras, primeiramente, a partir do tato, né? Então, ele não vai ter ainda, né, todo esse aparato neurofisiológico para ouvir, né, para audição mesmo, propriamente dita, mas ele já vai perceber a vibração sonora a partir, né, da sua pele, dessas vibrações que vão passar ali através do líquido amniótico, né? Então, nesse período, antes da 21ª semana, vai se desenvolvendo assim. A partir da 21ª semana, o aparato neurofisiológico responsável mesmo pela audição, propriamente dito, vai começar a se desenvolver, né? Então, ali, geralmente no final da 21ª semana, ele já está muito desenvolvido, já está quase ali completinho, já está muito bem estruturado, né? Esse aparelho todo completo, estando todo estruturado, não significa que esse bebê já vai escutar tudo de forma clara e de forma completa, né? A gente sabe e conhece que isso é um processo que vai né, acontecendo aos poucos. E é muito interessante poder conhecer um pouquinho de como esse processo vai se desenvolvendo, né? E aí uma coisa interessante, uma curiosidade, se o bebê ele tá ali na barriga, né, no útero da mãe, ele vai escutar os sons que vão estar disponíveis ali o tempo todo? Não. Uma coisa interessante é que esse bebê ali em gestação, ele dorme, ele tá num período de sono, né? Não, a gente costuma falar em período de sono e vigília. Vigília é o momento que ele tá ali acordado, que tá interagindo, tá recebendo os estímulos do ambiente, e o período de sono é que ele tá, né, no seu período ali de dormir mesmo, né? E aí, ele tem esse período de sono de 18 a 20 horas por dia. Então, é um período bem grande. O bebê ali, então, em gestação, ele, na maior parte do tempo, está dormindo, né? Nesse restante do tempo, ele está em vigília. Então, aí, nesse restante do tempo, é que ele está experimentando todas as sensações que vão chegar até ele através, né, dali do útero, do líquido amniótico. Então, ele vai, né, nesse tempo restante ali que ele vai estar ouvindo e percebendo todas essas sensações, experimentando todos esses sons, né? E aí, uma coisa interessante da gente parar para pensar também é quais são os estímulos sonoros que vão ser percebidos pelo feto. A gente fala muito, né, da voz, da mãe, das pessoas próximas, do pai, mas a gente se esquece, na verdade, que muitas vezes, né, a gente não para pensar ou não percebe que, na verdade, esse bebê, ele tá dentro ali do corpo da mãe, né? Então, todos os sons do corpo da mãe, esse bebê vai estar em contato. Então, circulação sanguínea, né? Os próprios órgãos, os movimentos peristálticos ali do estômago, do intestino, tudo isso acontecendo ali, né? Todos esses os sons dos órgãos internos ali da mãe, tudo isso o bebê vai estar em contato o tempo todo. O som das articulações do esqueleto, então se a gente imaginar, né, como seria essa grande quantidade de sons aí misturados, os próprios passos, né? Tudo aquilo que acontece dentro do corpo da mãe, esse bebê está em contato o tempo todo, né? Em alguns momentos ele está ali na vigília, então ele está percebendo tudo isso, em outros ele está ali no período de sono, né? Mas ele está em contato com tudo isso. Inclusive, então, não só esses sons do corpo da mãe, mas também
das vozes e os sons externos, né? E a voz humana é um dos sons muito interessantes que o bebê vai estar em contato e muito importantes para ele também, né? Então, não só da mãe, né, principalmente da mãe, que é aquela que está ali o tempo todo mesmo, né, em contato com o bebê, mas também daqueles que se aproximarem. E cada vez mais, conforme vai se desenvolvendo a audição desse bebê, cada vez mais ele vai aprimorando e ouvindo coisas cada vez de uma forma mais aguçada, né? Então, na voz humana, né, a gente às vezes não para pensar, mas estão envolvidas muitas coisas. O ritmo, a entonação, variação de frequência, de timbre. Então, todas essas coisas vão ser percebidas por esse bebê já dentro da barriga da mãe, né? E aí, então, a gente também não pode esquecer que esse feto, esse bebê está dentro, né? Está no ambiente intrauterino e ele está imerso ali no líquido amniótico. Então, diferente de nós que estamos num ambiente, né, com o ar, esse bebê está no ambiente aquático. Então, o som nesse ambiente aquático, ele se propaga 4 vezes, uma velocidade 4 vezes maior do que no ar. Então, é bem interessante também de como esse bebê está o tempo todo muito exposto a essa quantidade de sons, né? A gente às vezes acha, né, que o bebê, mas ele tá ali, tá tudo tão quietinho, tá no silêncio. Pelo contrário, né? Tá uma grande quantidade de sons ali que ele tá tendo contato. É verdade. E aí, esses estímulos sonoros que esse bebê vai ter já desde o ambiente intrauterino, eles vão ser, na verdade, esse cartão de visita, né? Essa amostra do que ele vai encontrar quando ele nascer, né? Quando viver esse período aí pós-natal. Então, é uma das formas muito importantes que esse bebê já vai ter contato com esse mundo externo que um dia ele vai chegar, né? Então, os primeiros contatos ali ele já vai ter através do som. E é muito interessante também que nessa etapa do desenvolvimento, não só a audição vai começando a cada vez, né, se desenvolver, mas também a memória. Então, nesse período, é muito interessante que os sons que esse bebê vai ter contato já vão ser importantes também para a consolidação da memória. Então, alguns sons, né, que ele já vai tendo contato desde o ambiente intrauterino, já vão ser importantes justamente para o reconhecimento quando ele nascer, né? É lógico que não é uma coisa consciente, né, mas é uma coisa que ele vai reconhecer, essa memória já vai ser estabelecida. E aí, então, falamos um pouquinho, né, do período ali do pré-natal, agora vamos para o pós-natal. Então, a gente, né, o período ali pós-natal, o nascimento, não é o início da vida, mas é um rito de passagem. Então, ele já viveu ali um bom tempo dentro ali do ventre da mãe, já aprendeu muitas coisas ali, e agora chegou o momento dele nascer, dele conhecer um ambiente novo, né? Então, tudo aquilo que ele estava acostumado, ele vai ficar para trás. Agora ele vai explorar um novo mundo. E uma das formas de explorar esse mundo é através da audição, né? E aí, então, né, ele que estava acostumado àquele ambiente intrauterino, que tinha toda essa segurança, toda essa estabilidade, por mais que a gente viu que não seja um ambiente silencioso, mas ele era estável, ele era seguro, era aquela coisa, né, padrão ali, muito parecida, né, sempre, todo o tempo. Agora ele então vai entrar em contato com um mundo cheios de novos sons, cheios de novas descobertas, né? E ele vai fazendo essas descobertas através da audição com o tempo. Isso é muito importante, porque é uma das formas que esse bebê vai explorar realmente esse mundo, né? Então agora o material sonoro vai se propagar no ar, não mais no líquido amniótico, né? Naquele ambiente aquático que o bebê estava acostumado, mas ele vai ter esse contato direto através do ar, né? E também, lógico, a nossa pele, o nosso tato também é responsável por receber vibrações das ondas sonoras. Isso vai continuar, mesmo depois aí do período pós-natal, né? E aí, aquilo como eu falei, né, da memória, muitas coisas que ele já tinha um reconhecimento ali dentro do ventre, isso vai continuar no período que ele nascer, né? Então, geralmente aqui a gente trouxe de forma muito simples, muito resumida, lógico que tem muito mais que isso, mas como o intuito não é ficar só nessa parte, a gente prefere não abordar tão a fundo, mas só para a gente ter uma noção geral do que cada etapa que esse bebê vai
se descobrindo aí com relação ao som. Então, geralmente, o que se tem de estudos é que os recém-nascidos têm geralmente preferência por sonoridades mais graves. A preferência por sons mais agudos vai se desenvolvendo ao longo do tempo, como a gente vai ver daqui a pouco, né? E aí, então, logo que esse recém-nascido, sons muito bruscos, lógico, acho que né, vocês mães aí podem falar com muito mais propriedade que eu, vão despertar, vão causar ali um incômodo nesse bebê. E aí é que entra a voz materna, né? Não só a materna, mas todas as vozes familiares que esse bebê já estava acostumado a reconhecer ali desde o ambiente intrauterino. Esses sons que são familiares para ele vão ter um importante papel né, no sentido de tranquilizar esse bebê mesmo, né? Como eu disse, vocês mesmas podem falar muito com mais propriedade do que eu, mas né, no momento que ele escuta ali uma voz materna, uma voz familiar, isso vai trazer tranquilidade para esse bebê, né? Porque justamente ele já criou essa memória desde ali do ambiente intrauterino. A partir dos 12 meses, então o bebê vai começar a expressar as reações a partir de determinados sons, então vai começar a mexer o bracinho, a mexer a perninha, fazer algumas caretas, em resposta a esses sons. A partir dos 4 meses, então, o bebê vai começar a iniciar a busca pela procedência do som. Isso é uma coisa que parece boba, mas é muito importante, né? Então, a partir desses 4 meses que o bebê começa a buscar de onde está vindo determinado som. Isso é interessante porque não envolve só a audição, né? Mas envolve uma série de reações no corpo desse bebê que vão ser essenciais para a sua vida como um todo, né? Então, a partir dos 5 meses, o bebê também começa a produzir vocalizações em resposta a determinados sons. Então, vai começar a balbuciar, né? Vai começar a fazer aqueles barulhinhos com a boca e tudo mais. E ele também já vai começar a reconhecer o som do próprio nome. Então, vai ser algo que já vai ser familiar a ele, né? A partir dos 6 meses, então, como eu tinha dito, já começa a preferência por sonoridades mais agudas. E ele já começa a ter a capacidade de buscar a fonte do som lateralmente e também para baixo. Então, ele vai escutar um som, ele já vai começar a perceber se esse som vem das laterais ou de baixo, né? Aí, damos uma aceleradinha nesse processo. Com 1 ano, ele já vai começar a buscar a fonte de onde está vindo esse som de cima. E com 1 ano e meio, mais ou menos, é lógico que são todas estimativas, isso varia, mas assim, de uma forma geral, ele já vai né, ter essa capacidade de reconhecer a busca e a fonte desse som de uma forma bem completa e bem clara, né? Então, pessoal, vamos começar agora a falar dos estímulos sensoriais e a sua importância, né? Aí ele tem a maturação biológica, né, que é a massa corporal, estatura, força e coordenação, mais a influência ambiental, que é o contexto físico, cultural e social. Quando coloca assim, é que a gente pode colocar que eles caminham juntos, né? E a maturação biológica são as mudanças que vão acontecendo durante o processo do crescimento, né, dos bebês, são as transformações físicas que eles têm, né? E vem a influência ambiental, que é todo o contexto, né, de físico, cultural e social, que são as bases ao redor do bebê, que são as influências, né, no desenvolvimento do bebê e no ambiente mesmo que ele vive e que são apresentados, né, que traz para ele, né? E com tudo isso, onde entra, né, o estímulo sensorial? Ele entra aí no contexto físico, né? Aí depois do contexto físico vem a estimulação sensorial, que é como a Miss acabou de falar, que começa a vir, né, as reações do corpo, e tudo aquilo que a gente traz para a criança começa a ter as suas reações, né? E o que é que chega no bebê, né? O que de fato é tudo isso? O que são esses estímulos sensoriais? São tudo aquilo que nos chega aos 5 sentidos. Tudo aquilo que traz, né, como influência, né, para os 5 sentidos. Aqui na foto mesmo já mostra, né, que está mostrando também a primeira infância, grande neuroplasticidade, né? Então, tudo aquilo que a gente apresenta, né, para as crianças, vai estimular o sentido deles. Os estímulos sensoriais, tá?
O que é essa neuroplasticidade? Ela se refere à capacidade do cérebro de mudar, de se adaptar, de moldar-se ao longo do desenvolvimento do cérebro, do bebê. Então, quando ele está sujeito a novas experiências, né? Então, o bebê, ele está sujeito a novas experiências, que, como foi falado, tudo que está ao redor dele, tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que transmite som, né? Então, isso é uma grande influência para a vida do bebê e no desenvolvimento dele. Vou passar para a próxima fase aqui, que é onde nós entramos, né? Nós podemos ser mediadores e apresentamos esse estímulo, né, aos bebês de forma afetiva e organizada, né? E aqui está falando excessos, tanto para mais quanto para menos, não são interessantes. Nós não somos experts totalmente nesse assunto, mas o que a gente aborda bastante é o que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer isso, por exemplo, para o pedagógico, né, das crianças, o que a gente faz para poder estar ajudando e avulsando cada vez mais essa parte, né, do desenvolvimento da criança e como a gente utiliza isso na escola, né, esses estímulos sensoriais que a gente trabalha bastante com eles. É algo quase que constante, porque a gente descobriu que realmente é interessante, que realmente traz benefícios e algo bem positivo para os bebês. Principalmente quando a gente lá descobre, né, anteriormente, que desenvolve os 5 sentidos da criança. Então, por exemplo, né, nós utilizamos os estímulos sensoriais na escola, nós descobrimos que o estímulo, por exemplo, sonoro, não é só aquilo que já está pronto, como uma música bem tocada ou uma música bem cantada, né? Mas também propor momentos, né? E produzir esses sons e mostrar para eles, né? Que nós podemos produzir esse som de várias formas, né? Da maneira mais simples possível, para que a gente possa mostrar aí para esse bebê e mexer com essa memória dele também, né? O quanto a gente pode trazer isso para ele. A gente pode trazer esse som com batuques, de panelas, a gente pode trazer colheres, a gente pode apresentar objetos que produzem sons e que vai deixar essa criança mais interessada, que vai despertar nessa criança uma curiosidade, né? E para cada vez mais estimular essa memória dela, onde com o passar do tempo ela vai começar a reproduzir isso sozinha também. E tem esse momento, né, de batuques, de bagunça, de barulhos, mas eu posso trazer momentos também onde eu posso usar o meu corpo, eu posso estalar um dedo, eu posso assoviar, eu posso fazer um barulhinho com a boca, eu posso dar uns estralos e eu vou estar ajudando essa criança. Então, eu não preciso de grandes coisas, mas desde a simplicidade eu já posso trazer para essa criança esses benefícios que podem ajudar no desenvolvimento dela, de coisas que a gente pode trabalhar até mesmo em casa, e a gente está passando num momento onde a gente está dividindo tudo, né? Então, criança, pais, professores, tudo pode se juntar e a gente poder ajudar muito mais essas crianças, né, com esse desenvolvimento deles ao decorrer do crescimento deles. Vou passar agora para a próxima, que fala os estímulos auditivos. Agora, enxugando um pouquinho, né, os estímulos auditivos, é estimular essa curiosidade deles pelos sons. Eu posso utilizar a música, né, como foi falado, mas eu também não posso me privar só na música. Eu também posso trazer os objetos sonoros, assim como traz aí a foto. Eu posso conversar com o bebê, né? E nessa conversa com a criança, eu posso mudar a entonação de voz para a criança possa entender melhor a minha fala, onde ela já consegue, aos poucos, ter uma compreensão, até mesmo, né? Um exemplo, né? Quando eu falo um não, eu tenho uma entonação de voz. Quando eu falo sim, eu tenho uma entonação de voz. Então, isso eu acabo já ajudando a criança com isso também. Alguém falou alguma coisa? Eu pensei que alguém tinha falado. A contação de história também traz esse momento, né, de eu falar de várias formas com as crianças. É um susto, é um medo, é alguma coisa que está acontecendo. Isso tudo também faz parte, né, onde eu vou estimular, né, o estímulo à audição da criança para que ela tenha uma melhor compreensão, né?
E quais são esses benefícios? Trazendo tudo isso, a gente pensar, de repente, os pais, né? Ou não tão necessariamente só os pais, mas às vezes quando nós vamos apresentar algo relacionado a objetos sonoros, a objetos sensoriais, a várias coisas, a gente acha que a gente só está envolvendo só com musicalidade, né? E não é bem assim, ele não é tão fechado, ele é bem mais abrangente, né? Não é só uma musicalização. Eu trago vários tipos de aspectos para essas crianças, vários benefícios para eles, né? Que é uma aquisição de linguagem, diferenciação dos sons, desenvolvimento motor, diferenciação e expressão de emoções. Então, tem vários benefícios que eu posso trazer, além né, de propor para ela fazer, gostar de música, gostar de musicalizações, né? E se envolver nessa área. É algo bem mais abrangente, é algo que realmente pode trazer aí vários benefícios para os bebês, né? Então, quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente coloca várias informações aí para esses bebês que estão, né, bem abertos aí para receber várias informações e ir crescendo com elas e memorizando cada coisa, né? E é isso. Só acrescentar uma coisinha também, que acho que é interessante, a gente até pensou muito nisso, assim, nessa coisa do som, que a gente tende a achar que as coisas são muito em caixinhas, né? Então, eu vou desenvolver Sim. ali o estímulo auditivo, mas ele não vai trabalhar só a audição, então até o motor, que ele vai ter uma resposta ali do corpo dele com aquele som, ele vai ajudar ele a diferenciar a emoção, então nomear as coisas e aprender, escutar, perceber as diferenças, como a Novaes falou, né, de um sim e de um não. Então, acho que isso é muito interessante, né, de ver como a gente não é feito de várias caixinhas que não se comunicam, mas tudo na nossa vida está muito, muito ligado, né? Tudo se comunica muito. Isso nas crianças a gente pode usar muito para o aprendizado delas, né? Especialmente para os bebês aí. Verdade. E depois eles vão reproduzindo tudo isso, né? E a gente vai aí observando, quanto mais a gente apresenta para a criança, né? Mais eles vão reproduzindo isso também, trazendo de volta, e a gente consegue enxergar isso, consegue observar essa diferença, né? Do quanto a gente apresenta e do quanto vem de retorno isso para a gente também, né? E é isso aí, pessoal. Vocês estão abertos aí, de repente, a compartilhar algo com a gente, ou fazer alguma pergunta, onde está o nosso alcance. Mas a gente está aqui para ajudar mesmo. Se eu falei alguma coisa também que deixou alguém em dúvida. Eu sou suspeita em falar, né, Misses? Acho que bastante do que vocês abordaram são coisas assim, da minha área de atuação, né? Falou de estímulo, de neurodesenvolvimento, eu tô lá. E eu gosto muito, né? A área musical, acho que trabalha muito isso, né? Miss Lê tá aí, ela pode ajudar. Acho que a Carla também tem essa bagagem da música, né? E parabéns, eu gostei bastante. Foi bom ouvir vocês falarem. É que a gente conseguiu observar que através da música, do som, a criança ela aprende de uma maneira muito prazerosa, né? Então, esse prazer faz com que elas realmente avulsa, né? Cada vez mais essa aprendizagem, né? E elas trazem de maneira muito natural, né? E gostoso, né? Acho que todo mundo se diverte, né, nessa parte, né? Tanto as crianças quanto os adultos. Então nada como trazer para a aula algo que pode desenvolver brincando, se divertindo, ouvindo uma música e vendo ali que está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? O professor ele acaba vendo, né? Fazendo a leitura, não só tem bastante pesquisas que falam, né, que o cérebro da criança, né, que tem esse contato, esse estímulo auditivo desde a barriga da mãe, o cérebro dela já é diferente, né? Ele ganha algumas estruturas. E acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente trabalha nessa estimulação aí precoce. Com certeza.
Eu tenho, claro, né, em relação ao ensino bilíngue, o que eu aprendi é que, como a audição ela já é desenvolvida desde o útero da mãe, aquela criança que ela tem em torno dela uma outra língua, um outro idioma sendo falado durante a gestação, essa criança ela já vai internalizando toda a musicalidade do idioma, todo o ritmo, né, seja 2, 3 idiomas que são falados, ela já vai internalizando tudo isso. E é bem essa questão da gente já iniciar o inglês desde os bebês, né? Então, essa questão da escola mas o bebê entende? Claro que o bebê entende, né? Ele vai ali internalizar o ritmo, vai associar também a pessoa que fala aquele idioma, que fala o outro idioma, do inglês, do português. E conforme as crianças vão crescendo, é bastante interessante que a gente não tem essa questão de manter-se a mesma professora por vários e vários anos, né? Mas em uma casa de pais bilíngues, por exemplo, a criança ela sabe exatamente em qual língua ela tem que se referir a cada pai, né? A gente lembra lá da Alice, do Pierre, né? Eles, quando falavam com o pai, falavam em francês, quando falavam com a mãe, era o português. Então, isso é bastante interessante. E é todo esse estímulo auditivo, essa neuroplastia que as crianças têm, que faz com que elas cheguem nisso, né? Porque se não tiver audição, não tem criação de vocabulário. Não adianta, aquela criança que não escuta, ela não vai falar. Porque ela não vai saber o tom, ela não vai saber o ritmo, ela não vai saber como fazer para que esse som saia, né? Então, eu gostei muito, eu achei bastante interessante. Muito obrigada, meninas, por trazer para a gente tudo isso. E aí a gente fica aberto para dúvidas, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, queira compartilhar alguma coisa. Miss Fry, se você quiser cancelar o compartilhamento de tela, a gente consegue se ver melhor. É verdade. Legal. Tem crianças que são bem musicais, né? Que ajudam bastante, né? Na linguagem, né? Por exemplo, a Débora que está aí, né? As filhas delas são bem musicais. Então, a gente observa que a Bela, né? Que está com a gente desde de pequenininha, de 1 ano e pouco, ela falava bastante. E você vê que o vocabulário dela é bem, né? Bem expansivo o vocabulário dela. Então, talvez aí a música, né? Onde ela também é bem envolvida, né? Com a mãe, tem ajudado bastante nisso, né? Essa semana a gente ouviu um poderíamos aqui, né? Poderíamos fazer. Eu falei, meu Deus, de onde tirou um poderíamos? Mas eu fico até preocupada do lance do bilíngue, porque aqui ninguém fala nada inglês, né? Um alemão, um bom dia, e olha lá. E eu percebo, às vezes até brinquei com a Carla, que algumas vezes ela fica imitando, né, Carla, assim, conversas em inglês, né? Ela fica fingindo que ela tá falando inglês. E ela faz gestos e tudo. Eu acho que ela até sente falta, na verdade, desse diálogo. Eu acredito nisso. E a gente acha que eles estão ali, mas eles estão prestando atenção em tudo. Exato. Então, eu tô até assim, achando que elas estão perdendo, assim, com essa falta de não ter o diálogo em inglês, porque a gente não sabe, eu até coloco alguns vídeos mais... Oi? Ô, Débora, não sei se você chegou a ver um videozinho que a gente até compartilhou nas redes sociais, que é da Miss Baraldi fazendo uma atividade de procura do objeto. Então, ela mostrava ali 3 objetos e aí um sumia. E o que mais me encanta nesse vídeo é a Bela
falando. Então, tudo que a Miss Baraldi falava em inglês, a Bela ia lá e traduzia para o português. Né? Então, a gente percebe que ela entende tudo e ela ia falando. Então, a Miss Baraldi falava popcorn, ela pipoca. Tão bonitinho, assim, dá aquele orgulho mesmo. Ela fica, que nem fazem 2 dias, ela fica perguntando para mim, como é que fala isso em inglês? Como é que fala aquilo em inglês, sabe? Ela fica me perguntando. Eu falo o que eu sei, né? O que eu não sei, eu falo, vamos perguntar ao Google. Vamos perguntar para o Google, exatamente. Tá bom, vou falar. Mas elas, até para nós aqui, depois a gente vai sentir uma dificuldade, porque até para comer, elas gostam de comer ouvindo música. A Liz nem não sei aí na casa da Carla como que é, mas aqui ela come ouvindo música, ela não abre a boca se ela não gosta da música que está tocando, sabe? É uma coisa bem impressionante. Assim. E hoje é o dia do Halloween. E hoje é o dia do Halloween, tá, pessoal? Ótimo. Ô, Débora. Oi. Ai, eu tava ouvindo você falar da questão, né? De repente, se você acha que ela talvez sinta falta dessa questão da língua em casa e tal. Mas a língua, ela tá muito vinculada com a questão da identidade da pessoa também, sabe? Então, em casa, vocês vivem em um ambiente, num contexto em que a língua portuguesa tenha toda essa questão identitária, então, ambiente familiar. Então, pode ser que vocês tenham essa impressão, mas considerando essa questão da identidade, de repente, esse contato que ela tem na escola, nesses outros ambientes em que a língua inglesa também faz parte da construção identitária naquele ambiente, é suficiente, sabe? Então, acho que o que vocês podem fazer é contribuir mesmo. De repente, assim, se tem um momento do dia em que ela assiste algum videozinho, alguma coisa, põe em inglês, sabe? Vai aproveitando essas brechinhas, mas não ficar preocupado com essa questão, não, porque eu acho que acaba meio que suprindo aí, faz parte do ambiente, faz parte da... Na verdade, até tem essa questão toda da familiaridade. Então, acho que tá tudo bem. Ah, então tá bom. Não se preocupe. A Larinha apareceu aí. A Lara tá querendo... Põe até o rostinho na tela aí, né? Você viu? As bochechinhas. Olha ela aí. Participando. Já nasce sabendo mexer, já. A gente tem que assistir os vídeos que a Tice manda de tutorial pra gente aprender. Ela chega lá e já sabe como tirar as pessoas da reunião. Ai, Lara. Então acredito que seja isso. Vamos continuar, né? Apresentando para as crianças várias possibilidades, né? Trazendo para as crianças várias informações que a gente tiver, né? Para ajudar cada vez mais nesse desenvolvimento, né? Com certeza. E não desistir. Eu acho que essa pandemia, que nem a Tice falou, né? Tá fazendo a gente tem que melhorar, né? A gente precisa aprender e isso só vai fazer bem pra gente. Quanto mais você aprende, mais você consegue trazer também coisas novas, né? Então, conforme você vai aprendendo, você vai tendo mais conhecimento, vai trazendo mais coisas, né? E ajudando aí, né? Na prática, né? Trazendo várias coisas na prática aí para ajudando. Com certeza. Vamos trabalhando junto e fazendo aí o que a gente pode, né? Vivendo aí esses tempos difíceis, mas vamos aprendendo a lidar com tudo. Bom, então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada pela participação. Débora, muito obrigada. E é isso. Até mais. Oi, Bela. Tchau, Bela. Tchau, crianças. Obrigada, Débora. Obrigada, Maiara aí também, né? Mamãe da Lara, do Baby One. Tchau, gente. Obrigada, aí, gente, obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Que linda.